Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta quarta-feira, dia 6 de abril. O Bovespa apresentou queda de 1,95%, fechando abaixo da mínima do fundo anterior, dando continuidade ao seu movimento de baixa. Por enquanto, segue apontando para a região de suporte na faixa dos 47.130 até os 46.520, enquanto não gerar nenhuma sinalização contrária ao atual movimento de baixa. A sinalização contrária, a sinalização de força por parte dos compradores, viria aí no próximo pregão, através da superação dos 49.053 pontos, que poderia desencadear um movimento de subida para testar novamente a região dos 50 mil pontos, até mesmo a região de 51.200. No mini índice eu cheguei a recomendar duas operações no pregão de hoje. A primeira eu executei, a segunda eu não executei e cancelei na sequência. A primeira operação aconteceu mais num período da tarde, visto que nas primeiras horas de pregão ficou bem travado, um movimento bem lateral, bem de indefinição no gráfico de menor periodicidade. E na hora que eu comecei a identificar na leitura aqui do gráfico uma chance maior de vir para baixo, eu cheguei a recomendar a venda aqui nesse ponto, na formação ali de um topo descendente no gráfico de 10 minutos, só que eu optei por encerrar essa posição na hora que ela gerou uma sinalização bem negativa no gráfico de menor periodicidade, porque aqui foi a perda de um fundo no gráfico de menor periodicidade, com candle de força, e não deveria ter voltado para cima desse candle de força. Inclusive a saída aconteceu por aqui nesse ponto, um stop mais curto, trazendo aqui uma perda de 0,16%, e no capital total isso representou uma redução de menos 0,11%. No entanto, a operação depois veio a andar um pouco mais para baixo, ainda de difícil condução devido às superações das máximas anteriores. E aqui, devido a um evento lá nos Estados Unidos, o livro bege do Fed, saiu aqui uma movimentação mais forte para baixo que eu gostaria de ter pego aqui nesse momento no mini índice. Mas isso terminou não acontecendo. Depois recomendei uma chance de ocorrer um topo descendente aqui no gráfico de 10 minutos, só que eu não executei essa entrada devido à sinalização negativa que aconteceu no gráfico de menor periodicidade, ou seja, a forma como ela acionou não atendeu aos meus critérios e eu terminei não enviando a mensagem de que a operação tinha sido executada. Para o próximo pregão, seguiremos ainda olhando para a ponta vendedora, após movimentação para cima. No entanto, já tem um bom movimento de baixa, uma abertura mais forte para cima pode trazer oportunidade de se trabalhar na ponta compradora, principalmente se conseguir superar os 49.100 pontos. Na PTR4, o dia foi de queda de 3,19%, não conseguiu voltar ali para cima dos 9 ou testar os R$8 novamente, fechou na mínima do dia. A perda da mínima de hoje traz uma chance maior de vir a testar aqui o fundo em 7,32 e o fechamento do gap na faixa dos R$7,23. Por outro lado, se ela conseguir já abrir em alta e reverter aqui esse dia de queda para uma superação dos 7,96, abrirá espaço para ter um novo movimento de subida aqui na PTR4. Lembrando que o desafio importante para essa ação fica aí na faixa dos R$8 e mais acima R$8,20, antes mesmo do topo lá em cima na faixa dos R$9. Vale 5. Vale 5 terminou o dia de hoje com queda de 2,4%, segue bem indefinida no intraday, não conseguiu superar, quando eu falo aqui intraday é porque o gráfico 60 minutos dentro do que eu já falei na última videoanálise, não conseguiu superar a máxima do pregão anterior, candle aqui um pouco mais apontando para baixo, algo semelhante a uma estrela cadente. A perda da mínima de hoje também traz a chance de uma movimentação para baixo, mas enquanto ela não ganhar força para baixo, ficar aqui picotando aqui de forma lateral ou mesmo uma queda mais fraca, meu olhar ficaria um pouco mais para a ponta compradora após alguma sinalização de quebra dessa sequência aqui de tentativa de queda, vamos dizer assim, mais fraca por parte da Vale 5. BBAS3, dê um like aí na videoanálise, por gentileza, ou um joinha no YouTube, caso a análise esteja sendo útil aí para você. Desde já agradeço. BBAS3, candle de indefinição. Nesse momento, se a gente olhar aqui os últimos movimentos, topos e fundos descendentes, tendência de baixa, em cima ali num patamar de suporte, de um gap, olhando o gap, o suporte proporcionado pelo preço de fechamento na faixa dos 18,09. Esse candle de indefinição juntando com o candle também anterior mais para indefinição, traz a possibilidade de arriscar uma compra no ativo se superar a máxima do pregão de hoje, 18,69, após ali a quarta semana consecutiva de queda por enquanto. Encontra-se num patamar importante de suporte
E por esse motivo, se eu traçar aqui uma linha no gráfico diário, fica um pouco mais claro, uma linha horizontal, está lá em cima desse suporte. Se conseguir gerar alguma sinalização aqui para cima, seria uma das alternativas de arriscar uma compra na BBS3. Os outros bancos podem fazer algo parecido, como Itube 4 e BBDC4. BVMF3 teve um pregão bem ruim, hoje 4,23% de queda, perdeu ali os fundos, as mínimas anteriores, isso significa dizer, perdeu fundos anteriores no G60. Por esse motivo, o caminho mais provável seria continuar caindo para buscar uma região de suporte na faixa de 14,53 a 14,26. Como eu disse, o caminho mais provável seria esse. No entanto, se esse movimento não deslanchar para baixo, se ele travar aqui ou mesmo reverter já no próximo pregão aqui para cima, superar a máxima de hoje 15,52, eu ficaria mais atento para arriscar operação na ponta compradora, pois isso não deveria acontecer, ou seja, deveria andar aqui para baixo. Caso não ande, e devido à tendência de prazo maior do gráfico semanal, me interessaria mais por ponta compradora em cima de BVMF3. E BRML3 está aqui numa movimentação também para baixo, vários ativos vêm fazendo essa movimentação mais picotada para baixo, mas vem caindo. Fechou hoje com queda de 3,42%, também perdeu as mínimas ali anteriores, fechou abaixo desse patamar, da mesma forma da BVMF3. Se não houver nenhum ganho de força aqui para baixo, ainda meu interesse seria buscar a operação na ponta compradora, seja a partir do próximo pregão, na superação dos 14,72, ou nos próximos pregões, caso quebre essa sequência de máxima descendente ali no gráfico diário. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonverio.com. Um grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.